E aí, gente, vamos falar um pouquinho a respeito da guerra da Ucrânia. É um assunto em alta, né? E tem um fenômeno cultural muito interessante acontecendo lá. Eu vi naquele canal chamado Hoje no Mundo Militar. Um fenômeno muito interessante a respeito dos russos terem medo de falar a verdade para os seus superiores. Então, quando está acontecendo alguma coisa ruim no campo de batalha, ao invés de eles dizerem que está ruim, pedir reforço, pedir ajuda, eles ficam com medo da represália, né? Ficam com medo de ter uma aparência de fracos. E eles acabam não reportando ali o que está acontecendo. Demora para até as notícias chegarem nos centros de comando. E aí os problemas só vão aumentando e aumentando e aumentando e aumentando. Até que chega naquele ponto insuportável que todo mundo já tá vendo lá a vergonha, a desgraça que tá acontecendo. E aí não tem mais como negar, e o cara vai de não, ó, como você tá vendo, realmente tá muito difícil. Mas assim, esse é um fenômeno cultural muito interessante e que tá muito ligado à questão de falta de uma tradição, pelo menos aí da parte desse pessoal que está lutando, que é a falta de confissão, tá? Quando você vai receber a hóstia na igreja, você tem que se confessar primeiro, né? Você tem que se confessar, você tem que saber quais são suas responsabilidades, tá? Porque aí você vai confessando pecado por pecado, pequeno e grande, né? Você vai se expondo ali. Só que, perdão, isso é um fenômeno interessante porque essa tradição, e aí quando a gente fala em tradições fortes, né, e que nos fortalece, a gente está falando inclusive disso, essa tradição da confissão, ela faz com que você saiba o que foi sua culpa, mas também que você saiba o que não foi sua culpa, tá? Porque quando você não confessa aquilo que você está fazendo, aquilo que é sua culpa, tudo fica misturado na cabeça. Então aquilo que não foi sua culpa acaba saindo dentro de você como se fosse sua culpa. E aí você fica com medo, né? Você fica com medo de tudo. Você fica com medo de ter uma aparência má, né? De ter um ar negativo, tá? Vai fazer as pessoas olharem para você assim com aquele ar de não tá tudo bem, não tá tudo bem. Essa pessoa tá doente, essa pessoa tá precisando de ajuda. Essa pessoa aí é uma pessoa, pode até lhe julgar, né? Essa pessoa é uma pessoa doentia, essa pessoa aí não é bom se associar com ela. Não é bom se associar com ela, se afasta, tá? Se isola. E é interessante que tem tem uma piada antiga que eu vi num livro da década de 1930, que ele disse assim que Atenas ficou conhecido por sua escultura, Florença ficou conhecida por sua pintura, Creta ficou conhecido pelo seu encanamento e Moscou vai ficar conhecido na história pela arte da mentira. Os caras criam mentiras monumentais. E aí lá no finalzinho ele disse que o maior expoente aí, o maior artista de Moscou é o serviço secreto. É quem mais faz essas mentiras aí gigantescas, né? Planetárias mesmo. E assim, não é essa cultura que esse acontecimento, esse fenômeno cultural que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia, ela não é um fenômeno exclusivamente russo, né?
Eu tenho um livro aqui, que é esse aqui, chamado The Field of Fight, do General Flynn, General Michael Flynn. Significa o campo de batalha. E ele fala aqui sobre a luta contra o terrorismo. Ele lutou no Afeganistão. E aí ele falou algumas coisas interessantes. E uma das coisas que ele disse foi a mesma coisa, assim, que o campo militar estava politizado. O pessoal estava com medo da aparência do que eles estavam relatando nos documentos. E aí quando a informação chegava lá no centro de comando, ela chegava toda retalhada ou cheia de eufemismo, né? Parecia que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Olha aí, ó. A gente tá vencendo a guerra. A gente tá vencendo a guerra contra o terror. E aí, né, o cara vai lá e recebe seus votos, enquanto os militares estão lá apanhando e não recebem ajuda, basicamente. Então ele diz uma coisa muito interessante aqui. Ele diz que os resultados no campo de batalha acabavam dependendo de contatos pessoais. Então, ao invés de falar para os centros de comando, ao invés de falar para as autoridades estabelecidas, os caras falavam ali pessoalmente, entre eles. Eu chegava e falava lá com o cara estava no Afeganistão, chegava a falar lá com o Washington, um amigo, certo? Dentro ali do mundo militar. E ali é que ele conseguia fazer qualquer movimentação real, porque pelos centros oficiais ele não conseguia, não. Toda vez que ele tentava fazer algum tipo de relatório mais negativo, o pessoal dava um jeito de dar uma embelezada, uma maquiada ali no negócio. Então, assim, ele diz uma coisa muito interessante aqui. Ele diz assim: a verdade salva vidas no campo de batalha. Porque imagina aí você tá levando uma pressão do inimigo grande e não poder dizer, tá? Não poder receber reforço nenhum, tá? Não receber, às vezes, nem um puxão de orelha ali em alguma pessoa que realmente não está fazendo o trabalho, assim por diante. Isso é necessário para vencer a guerra. E assim, é interessante que na nossa vida pessoal também é assim, tá? Dentro de nós, às vezes a gente nega a verdade. A gente nega nossas responsabilidades. Às vezes a gente nega a responsabilidade até de outra pessoa. Porque é amigo e tal. Mas aí não é verdade. Não é verdade. Não é verdade o que está acontecendo. E aí você começa a perder. Você começa a ser derrotado. Tá? Seus problemas começam a avançar. Por exemplo, você está doente, mas você fica negando. Não estou doente. Que é para, né, não encarar o problema. E a doença continua avançando. Continua avançando. Isso é o centro de comando aqui. Simplesmente não reage. Não percebe o que está acontecendo. Porque você está toda hora negando. Não tem nada de errado. Isso é o normal. E aí você acaba evitando ali um incômodo pequeno, temporário, de tentar resolver o problema de fato. E aí o problema começa a se agigantar e daqui a pouco ele lhe toma por completo. E aí não tem mais o que dizer, não tem mais como negar, né? Então esse fenômeno cultural que está acontecendo lá na Ucrânia, eu vou ver se eu acho o link e deixo aqui na descrição para vocês desse episódio lá do canal Hoje do Mundo Militar. Ele tem esse aspecto interessante, tá? E a ferramenta para você amadurecer essa questão não é outra, confissão, tá? Confissão. E assim, a gente fala assim, mas não é fácil, né? Não é fácil, não. Não é fácil passar vergonha, tá? Não é fácil chegar e dizer, realmente eu andei pisando na bola, né? E
e andei sendo passado para trás e assim por diante, né? Eu preciso uma grande coragem aí para, perdão, para você afetar a sua própria imagem até diante de si mesmo, para você de fato resolver o problema, de fato resolver a situação. Inclusive eu vou atrás de alguma pastilha ali para minha garganta. Mas tá aí o vídeo feito, meta cumprida. Tô com a luz nova, vocês perceberam que o vídeo não tá mais tremendo, né? O som ele não tá mais indo e voltando, porque eu não tô mais com o celular nas mãos. Então inaugurei aí o suporte e a lâmpada, tá? Gente, brigadão aí pelo ter assistido até aqui. Aperta no like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí com os amigos, beleza? E aí a gente faz essa iniciativa avançar cada vez mais. Ok? Um grande abraço.